Bom dia, gente. Bom, estamos aqui para mais uma aula, tá? Agora dando início ao nosso terceiro bimestre, certo? E como vocês sabem que eu gosto das coisas bem organizadinha, bem divididazinha, né? Eu preparei isso aqui para vocês, tá? O cronograma de estudos com relação aos nossos conteúdos. Nesse bimestre nós vamos ter 4 capítulos, né? O 9, o 10, o 11 e o 12. No 9, a região norte. No capítulo 10, a região nordeste, aspectos naturais e subregionais. E esses dois conteúdos vão estar correspondidos aqui ao nosso simulado, tá? No capítulo 11, a região nordeste, a economia da população, e o 12, região centro-oeste, vai estar composto aqui a nossa avaliação, tá? Com relação às atividades diversificadas, vai ser todas as atividades, gente, livro, as complementares. Então é importante vocês estarem fazendo as atividades em dias, né, para que a gente possa organizar tudo, certo? Para dar início, nós vamos aqui para a nossa região norte. Olha só que legal, né, esse mapinha da região norte do país, né, e nosso primeiro objeto de estudo. A região norte é a mais extensa do Brasil, né? Ocupando uma área equivalente a 45,3% do território, ou seja, metade do país, praticamente. É comum associá-lo à Amazônia, né? Já que é uma região de floresta. A região norte é marcante pela floresta amazônica e cobre boa parte da região, de importância, né, socioambiental. Na região norte é formada por 7 estados: Amazônia, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre e Tocantins. E aí, gente, nessa região, né, existem outras formas de divisão. A primeira é a região estabelecida pelo IBGE, que se chama região norte. A segunda é a região da Amazônia Legal, que compreende 7 estados da região norte, mais o estado do Maranhão e do Mato Grosso, onde há vegetação amazônica. Essa região aqui, a região Amazônica Legal, é uma região de proteção ambiental, certo? É aquela região em que o Ministério do Meio Ambiente fica de olho o tempo inteiro, porque é que a gente vai chamar de região legal, certo? E vai ter a terceira, que é a região Amazônica Internacional, que compreende todos os países da América do Sul que têm a vegetação amazônica. Aí vai muito além do Brasil, certo? E aqui, ó, tem esse mapa aí, né, com essa demarcação, certo? Aí vocês vão ver aqui, ó, os estados, né, que compreende a região norte, está demarcada aqui, né, de rosa escuro, rosa choque. Já a região, né, que a gente vai chamar de Amazônia Legal, é essa região demonstrada aqui no roxinho, tá? Ó, pegou aqui, ó, parte do Maranhão, tá vendo? Do Mato Grosso, ó. Tá vendo? Pegou tudinho. E a região, né, que a gente vai chamar de floresta amazônica de internacional, né, vai ser toda essa área verde. E aí você vê que pegou Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa. Então foi muito além do Brasil, certo? Foi todos esses outros países. A curiosidade é que a extensão do bioma amazônico é de aproximadamente 55 ou 550 mil quilômetros, né, quadrados, sobrepondo-se à bacia hidrográfica, que é de 7 milhões de quilômetros quadrados. Desses 6 milhões, mais ou menos, aí, né, de quilômetros quadrados, 5 está no Brasil. Só 1 milhão de quilômetros que fica fora do país. As paisagens naturais da região norte, né, é conhecida pela dessa floresta úmida, né, floresta amazônica, e pelo clima quente e úmido, e grandes quantidades de rios extensos e caudosos, ou seja, volumosos, tá? Essa região do Brasil, a paisagem natural mais interfere na ocupação do espaço. Por quê? Porque muita gente deixa de ir para a região norte porque pensa que lá só vai ter floresta, e realmente boa parte vai ser floresta. Então a ocupação dessa floresta, ela é
Não é tão simples, não é tão fácil, não é só dizer assim, porque eu tenho medo do mar, tá? Porque eu tenho medo dos bichos, não. É porque também pode estar numa área de reserva ambiental e que tem que seguir todo um protocolo para poder viver lá. Então, é uma região de difícil ocupação. O relevo, de modo geral, né, apresenta baixas altitudes, com exceção das terras localizadas nas divisas do Brasil com a Venezuela e Guiana Francesa. Nas formas de relevo, essa região elas não são homogêneas, ou seja, uma hora vai ter depressão, uma hora vai ter um morro, uma hora vai ter um planalto, então uma planície, então ela é bem diversificada. Mas olha só aqui o mapinha dele, tá? A gente vai ter mais depressões em todas essas áreas claras, né? Nós vamos ter os planaltos, todas essas áreas escuras, tá vendo? E nós vamos ter as planícies, vai ser essas áreas aqui mais alagadas, tá? Vai ser exatamente onde os rios estão correndo, né? Olha aqui, ó, tá vendo? Essas partes aqui mais alagadas. Então, esse aí vai ser o principal relevo da região norte. A hidrografia da região norte, né? Como vocês sabem, as regiões hidrográficas constituídas por uma ou mais bacias contínuas, né? Que apresentam características similares, a fim de possibilitar aí a gestão comum entre eles. No Brasil existem 12 regiões hidrográficas, sendo, né, que 3 dessas 12 estão na região norte do país. A região hidrográfica amazônica é caracterizada por uma extensa rede hidrográfica que ocupa 45%, né, abrangendo os estados do Acre, Amazônia, Rondônia, Roraima e Pará, na região norte, e da região centro-oeste do Mato Grosso. Então, essa é uma região hidrográfica bastante intensa, que vai estar também aquela região do Pantanal, né? O rio Amazônia nasce nas elevadas altitudes da Cordilheira dos Andes, no território peruano, ou seja, é um rio não brasileiro, né? Ele nasce no Peru, mas vem para o Brasil e acaba se tornando brasileiro. Percorre um trecho de planície, né? Em seu percurso, dezenas de afluentes, que também se encontram com os rios mais extensos do mundo. Alguns deles chegam até 1.500 quilômetros, né, de extensão. Seus maiores afluentes é o rio Javari, Juruá, Purus, Madeira, Tapajós e Xingu, pela margem direita, e o Japurá, Negro, Trombetas e Jari, pela margem esquerda. Na foz, né, há o fenômeno da pororoca, que, né, consiste no encontro da água do oceano com o rio e provoca ondas que são surfadas por vários surfistas. Mas, ultimamente, essa pororoca ela vem sendo meio extinta. Por que isso está ocorrendo, professora? Porque a profundidade do rio ela está acabando. Então, não está dando mais para provocar as ondas, porque para provocar as ondas precisava de uma certa profundidade. Então, a pororoca é algo que está sendo extinto com relação ao rio Amazônia. Aqui temos uma imagem da bacia, né, do rio Amazonas, certo? Aí vocês podem observar que, no caso, o rio Amazonas nasce aqui e vem, ó, seguindo seus afluentes até desaguar aqui. Interessante, né? Seu percurso. Curiosidade, o rio nasce no Peru, mas corre para o Brasil, tornando-se um rio brasileiro. Ele tem, em média, 6.992 quilômetros quadrados, né? Quilômetros, não é quadrados, é quilômetros só. Enquanto o rio Nilo, na África, né, tem 6.852 quilômetros. Por uma diferença de 140 metros, o rio Amazonas tem o título de maior rio do mundo, né? Essa é uma grande curiosidade. As regiões hidrográficas Tocantins e Araguaia, que também é um outro ponto, né? É uma outra bacia, é uma outra região hidrográfica, a segunda maior do Brasil, que compreende o rio Tocantins e seus afluentes e o rio Araguaia, que nasce na região centro-oeste. A usina de Tucuruí, instalada no rio Tocantins, é a maior da região, fundamental para a geração de energia do norte do país, tá? Então, ela é bastante importante. Nessa região tem grande relevância o contexto nacional, pois está inserida uma importante área agrícola caracterizada especialmente pelo cultivo de soja,
pela mineradora e pela exploração de ouro, amianto, cobre, níquel e bauxita. Por isso as águas são tão importantes na utilização da irrigação e degradadas pelos resíduos da mineração, tá? Aqui vocês vão ver a região, né? Aqui é uma imagem da bacia como um todo, Tocantins, Araguaia. E aqui a gente pode observar a diferença, tá? Essa parte aqui mais escura é a bacia do Araguaia e essa parte aqui é a bacia do Tocantins. Então ambas acabam se fundindo. Por isso que ela se chama Araguaia Tocantins ou Tocantins Araguaia, vice-versa, como quiserem chamar. Os climas da região norte, né? Atravessa pela linha do Equador, boa parte apresenta baixas altitudes. Por essa razão, a temperatura é bastante elevada, o que evapora muita água e chove muito. Então, ele tem médias mensais, né, que variam de 25 a 27 durante o ano todo. Assim, pode-se afirmar que o inverno, né, não existe com essas características. Na região norte não temos inverno. É a região mais chuvosa do Brasil, temperaturas elevadas, floresta densa e grande quantidade de rios que provocam a intensa evaporação e acúmulo de água, né, na atmosfera. Em geral, chove cerca de 1.800 a 3.000 milímetros por ano. Outro fator que contribui para a grande quantidade de chuva são os ventos alísios, né, que são carregados pela umidade que se dirige para essa área. A classificação climática dessa região é só dois tipos: equatorial úmido e semiúmido e o clima tropical. Bom, só existem esses dois tipos de clima, certo? Com relação à vegetação da região norte, né, ela apresenta elevadas temperaturas, abundâncias de chuva, fatores que permitem o desenvolvimento de uma vegetação densa e sempre verde, perene né? Sempre vai ter folhas, que originalmente ocupa toda a parte da superfície do norte do país. Essa vegetação é a mais extensa do mundo, em regiões de climas quentes e de floresta amazônica. Aqui vocês vão ter uma imagem da floresta amazônica, ela densa, o rio Amazônia, né? Aqui vocês vão ver, eu achei interessante colocar, né, a degradação que há aqui na floresta, né, a retirada da mata, né, que podem acabar com a floresta. A vegetação da floresta amazônica apresenta variações locais de acordo com o clima, o solo, com relevo. Segundo os fatores, nela é possível encontrar a mata de igaipó, a mata de várzea e a de terra firme. Olha só. No período normal, a água fica nessa linha aqui. E nessa linha aqui, né, nós vamos ter a mata de igaipó, que é uma mata que vai estar com a raiz dentro d'água. Nós vamos ter a mata de várzea, que é uma mata que vai estar em um lugar úmido, lamaçal, vamos assim dizer, e a de terra firme, que não vai ter contato direto com a água. A raiz é que vai vir lá para o solo. Porém, no tempo de cheia, a água sobe, né? O nível dos rios sobe, então a mata de igaipó fica quase dentro d'água, a mata de várzea também, e só a mata de terra firme que fica fora. Então, é uma característica que existe na floresta amazônica. Se pergunto a vocês, quais os três tipos de mata existentes na floresta amazônica, está aqui: mata terra firme, várzea e igaipó. Bom, gente, nosso início de assunto foi esse, tá? Espero vocês nas próximas aulas. As próximas aulas devem ser online, né? Nós devemos estar interagindo, vocês devem estar fazendo perguntas. Espero vocês. Estou ansiosa, estou morrendo de saudade, né? Desejo a todos muita saúde e paz e que a gente possa continuar em nossos estudos tranquilamente, tá bom? Até a próxima. Beijos.